Vamos iniciar aqui a estação, né? A estação de infarto agudo do miocárdio. Então, tem várias maneiras que podem ser solicitados o mesmo tema, né? Como a gente já estava conversando. Pode ser pedido para fazer o exame físico, a anamnese do tema da doença mesmo, né? No caso do infarto, fazer todo o passo a passo e a conduta do infarto. Ou também pode ser pedido em forma de preventiva, né? Relação médico-paciente, um pós-infarto. Então, é o mesmo tema com formas de abordagens diferentes, certo? Então, isso aconteceu com o infarto, né? Caiu em 2012 para você fazer a conduta, né? O passo a passo, o exame físico e a conduta. E em 2017 caiu em preventiva. Então, hoje a gente vai ver essa diferença, né? Dos checklists, essa diferença de abordagem dos checklists, tá? Eu não vou conseguir colocar as imagens aqui, mas na hora de postar eu deixo os checklists e os casos clínicos postadinhos para vocês acompanharem, belezinha? Até eu descobrir aqui dessa atualização, como que faz para voltar a postar a imagem aqui. Então vamos lá, gente. Eu vou ler aqui primeiro o caso clínico do ano de 2012, tá? Era assim: um homem de 56 anos com dor pré-cordial que vai para o braço esquerdo e mandíbula. O paciente refere que já tinha tido dores daquelas que passavam com antiácidos. Solicite, se achar necessário, exames complementares e os interprete. Tinha caneta e papel para escrever. Oriente o doente, faça o diagnóstico e trace a conduta adequada. Então, aqui, gente, era pra gente ter a conduta do infarto mesmo, né? Começar com o acolhimento do nosso esqueletinho, começar com a anamnese, né? Aqueles passos de 1 a 6 da anamnese que a gente sempre conversa aqui. Nesse caso de infarto, seria incluído tudo isso: acolhimento, os 6 passos da anamnese, os 6 passos do exame físico, exames complementares e conduta, tá? Então, aqui, a gente tem que ter o passo a passo bem solidificado na nossa mente. Não só aqui, como para todas as outras estações. E aí, foi dado um eletrocardiograma aqui, pra gente avaliar, né? Só que daí eu vou mostrar depois, conforme a gente for realizando o atendimento. Então, aqui no caso do infarto, vamos iniciar pelo acolhimento, né? O acolhimento são aquelas 3 perguntinhas que a gente sempre tem que fazer em qualquer situação, em qualquer estação, tá? A gente vai acolher: bom dia, eu sou a doutora Laís, eu que estarei responsável pelo seu atendimento aqui hoje. Qual o seu nome, sua idade, qual a sua profissão, né? E aí a gente já pode ir para o motivo da consulta. No que eu posso te ajudar, né? Ou o que te trouxe aqui hoje. A pergunta que você se sentir melhor em perguntar. Então, aqui no caso, né, o paciente ia falar: ai, doutora, eu tô com uma dor aqui no meu braço esquerdo e na minha mandíbula, que tá no peito também, no meu braço e na minha mandíbula. Então, a gente vai fazer a anamnese da dor, certo? E a gente vai utilizar o Alicia aqui, né? Aparição, localização, irradiação, caráter, intensidade e agrava ou atenua, tá? Então, o paciente vai falar: tô com dor aqui no peito. Você vai perguntar: que horas que começou essa dor, né? O A do Alice, ele vai falar: faz 1 hora, 2 horas. Onde que ela se localiza? Onde que ela iniciou? Ai, doutora, começou aqui no peito. E pra onde que ela vai? Ela só dói aí no peito? Ela vai pra mais algum lugar? Mesmo você já tendo lido isso no caso clínico, você tem que perguntar igual para o seu paciente, tá? Não é porque você leu lá no seu caso, no impresso que te deram, que você não tem que perguntar. Você tem que perguntar igual e seguir igual o seu passo a passo. Então, ele vai falar: ai, doutora, vai aqui para a mandíbula, para o braço. Então, aí você já vai falar: opa, pode ser infarto, né? Irradiação. O C, caráter. Você vai perguntar: como que é essa dor? Ela parece um aperto, ela é opressiva, ela vai e volta, ela tá sendo progressiva. Ele vai falar: é uma dor opressiva, tá tendo um aperto aqui no peito, né? Em seguida, qual a intensidade dessa dor? De 1 a 10, sendo 1 mais fraco, 10 mais forte, que nota o senhor daria? Ele vai falar, sei lá, um 8, um 9, né? E
o último A, melhora ou piora com o quê, né? Você tomou algum medicamento, ela melhorou, ela não melhorou? Tem alguma posição que ela melhora? E aí ele vai te respondendo, a gente não tem essas informações do ator aqui, né? Mas aqui provavelmente ele não tinha tomado nada e ela tá sendo progressiva, aumentando a intensidade, né? Vai ser uma dor que começou do nada, uma dor súbita, né? Ou que ele tava realizando alguma atividade, fazendo alguma coisa e aí começou essa dor do nada. Então, a gente fez a anamnese da dor. Número 2 do nosso esqueletinho, quais os outros sintomas acompanhantes? O senhor tá tendo sudorese, o senhor tá tendo falta de ar, o senhor teve náuseas ou vômitos, já pensando no infarto, né? Quais seriam os sintomas que podem acompanhar o infarto, certo? E aí ele vai falar, né? Ele vai falar que não teve febre, provavelmente, que tá tendo falta de ar, né? Vai falar que começou a hora que ele estava fazendo alguma atividade física, ou que ele estava brigando com o filho, ou brigando com a filha, e aí essa dor começou, né? Ele estava passando por algum tipo de estresse. Então, aí foi o 1 e o 2 do nosso esqueletinho. Depois, o 3 lá do nosso esqueletinho era os antecedentes, né, ginecológicos obstétricos, e o 4 era pedir carteira de gestante ou da criança, a gente pula, né, como sempre. E o 5 vai para os antecedentes patológicos ou pessoais. O senhor tem alguma doença, né? O senhor tem diabetes, o senhor tem hipertensão, o senhor tem asma, o senhor tem gastrite, o senhor tem alguma coisa assim, né? O senhor sabe se o senhor tem alguma úlcera péptica. Então, ele vai te responder, né? Provavelmente vai ser um paciente com um antecedente de hipertensão, né? Que usa uma medicação sempre, né? Todos os dias, a medicação diária. Ele pode também apresentar dislipidemia, né? E enfim, você pergunta se ele já teve também tromboembolismo, se ele já fez alguma cirurgia prévia, né? Se ele tem febre reumática. Então, tudo isso se encaixa aqui para você perguntar, tá? E aí, logo em seguida, você fala, e seus pais, né, seus familiares, algum deles tem alguma doença cardíaca, hipertensão, diabetes, rapidamente. E você já pergunta, você toma alguma medicação todos os dias? Né? Se ele disser que sim, eu tomo enalapril para minha pressão. Você toma certinho? Você toma todos os dias? Qual a dose? Em seguida, você já vai para os hábitos do seu paciente. Como que é a sua alimentação? O senhor come adequadamente, saudável, com frutas e verduras? O senhor pratica atividade física? O senhor fuma, bebe ou usa drogas ilícitas, né? O senhor tem alergia? Em todas as estações a gente pergunta se o paciente tem alergia, tá? Nunca esquecer disso, porque lá na nossa conduta a gente vai ter que dar alguma medicação pra ele, né? Na maioria das vezes. Então, a gente tem que saber se ele tem alergia ou não a alguma medicação, tá? E aí aqui a gente já termina a anamnese, já pensando na dor típica do infarto, né? Aqui ele vai estar com uma dor bem típica, ele não vai estar com uma dor assim que a gente fica, meu Deus, será que isso é infarto? Será que isso não é infarto? Ele vai estar lá, se for uma estação de infarto, ele vai estar lá com uma dor típica de infarto, tá? E você também tem que perguntar se ele já teve isso antes, né? Eu esqueci de falar lá na anamnese, se ele já teve outros episódios parecidos, né? Ele pode ter tido episódios de angina instável, ele pode ter tido um infarto anterior, né? E aqui, no caso, ele falou que ele já teve dores daquelas que passavam com antiácidos. Então, como essa que ele tá tendo agora, ele não teve, né? Provavelmente ele tinha uma gastrite, alguma úlcera, alguma coisa assim, mas o infarto mesmo ele não teve aqui. Então, terminamos a anamnese, a gente já vai pro exame físico, né? A gente vai fazer o exame físico direcionado rapidamente, porque a gente tá pensando no infarto, a gente tem que ter uma conduta um pouco mais rápida, certo? Então, vamos pro exame físico. Qual que é a primeira coisa do nosso esqueletinho que a gente tem que fazer no exame físico? O senhor me permite realizar seu exame físico? A gente tem que pedir autorização pro paciente, né? A gente não pode já chegar tocando o paciente, realizando as nossas manobras, sei lá. A gente pergunta, o senhor me permite realizar o seu exame físico? Ele vai falar assim, doutora, claro, então, por favor, deite-se na maca que eu vou realizar seu exame físico, eu quero lavar minhas mãos, aquecer, me paramentar com gorro, óculos, luva, máscara, avental, e eu quero os sinais vitais do meu paciente, quero frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, temperatura, pressão arterial, importante. Já pode pedir aqui também o IMC, né, o peso, a altura do paciente, para ver se ele é obeso ou não, né, se ele tem esses fatores de risco cardiovascular, né.
E aí a gente já pede a ectoscopia também em seguida, eles vão dar lá, né? Provavelmente o paciente vai estar com a pressão arterial aumentada, né? Também pode estar com a frequência respiratória aumentada, se ele tiver um pouco dispneico, né? Então, eles vão dar lá. Aqui, os dados que eu tenho desse paciente é que ele estava com a frequência respiratória de 25, saturando 90, então ele estava bem, com bastante falta de ar, né? E eu esqueci de perguntar lá em cima se ele teve dispneia, né? Se ele tá com falta de ar. Eu acho que eu não comentei aqui. Ele vai dizer que sim. Então, a gente também tem que fazer a anamnese da dispneia, né? Perguntar, começou junto com a dor, tem algum fator de melhora ou piora? Ela tá progressiva, ela vai e volta? Como que é essa falta de ar que o senhor tá sentindo, certo? Então, a gente também tem que fazer a anamnese desse sintoma associado, né, lá no número 2 do nosso esqueletinho, que é sobre a dispneia. Então, aqui ele vai estar com a saturação 90, então aqui a gente já pensa que vai ter sim que dar oxigênio para esse paciente, a pressão elevada de 150 por 100 e a frequência cardíaca de 73, tá? Então, aqui ele está com taquipneico, com a saturação baixa e com a pressão arterial elevada. Aqui depois a gente já pode pedir o exame físico direcionado, né? Fazer a ausculta cardiopulmonar do nosso paciente, né? Falar, agora eu quero realizar a ausculta pulmonar em todos os focos cardíacos, em seguida eu quero fazer a inspeção do tórax, quero também a palpação, percussão e auscultação pulmonar. Eles já vão te dar lá os dados, né? A área pulmonar vai estar normal. E aí, em seguida, aqui você não precisa fazer exame físico abdominal, tá? Porque não é o caso, nem neurológico. Você não tem necessidade de fazer isso. A queixa do paciente, ela é cardíaca, né? Ela tá tendo um infarto. Então, você não vai perder seus minutos lá, seus 10 minutinhos que você tem, valiosos, né? Pra você ficar fazendo o exame físico geral da cabeça aos pés no paciente e perder ponto fazendo isso. Então, você vai direto pro exame físico direcionado, porque a gente tem que fazer a conduta, né? A gente tem que tomar uma conduta aqui e a gente pode acabar nosso tempo, a gente não terminar a nossa conduta, que a gente sabia, porque a gente perdeu tempo lá fazendo exame físico abdominal, fazendo exame físico de extremidades, que não contaria ponto. Então, a gente faz exame físico direcionado para o tempo não acabar no final e a gente não ter terminado a nossa conduta, belezinha? Então, aqui, a gente já fez o exame físico cardiopulmonar e já solicita exames complementares, né? Tem que solicitar um eletrocardiograma em até 10 minutos da chegada do paciente, solicitar hemograma, troponina, CK-MB e CK também, né? Pode solicitar perfil renal, perfil lipídico já, né? Ver como tá os triglicéridos e o colesterol do paciente. E aí, já vão te dar o eletrocardiograma. O eletro que deram aqui nessa estação, um infarto com supra de ST, tá? E o supra de ST aqui era de parede anterior, tá? Tava com supra de V1 a V6, V1, V2, V3, V4, V5, V6. E a gente tinha que dar esse diagnóstico, né, de infarto com supra do paciente e dizer, quando a gente recebesse o eletro, a gente falava, esse eletro tá com alteração, o eletro do senhor tá alterado, eu tô vendo aqui que o senhor tá apresentando um infarto com um supra, desnivelamento de ST, tá? Tá nas derivações de V1 a V6, V1, V2, V3, V4, V5, V6, o D1, o AVL também, tá? E também tem que falar as demais alterações que vocês verem no eletro, né? Aqui, nesse daqui, no caso, também tá com a onda R reduzida em algumas derivações. Ela tá com a onda Q, também apresenta a onda Q em V1 e V2. E essas são as alterações aqui desse eletro. Então, a gente solicitou o eletro, viu que o paciente está com infarto com supra, a gente já tem que ir já direto para a conduta, né? A gente tem que falar, olha, senhor, chamar ele pelo nome, né? Senhor João, senhor Paulo, sei lá o nome que te disseram lá. O senhor vai ter que permanecer internado, em repouso, tá? Eu vou em jejum também, eu vou ter que te internar, o senhor tá tendo infarto. Eu vou ter que te monitorizar, fazer as medicações para você, dar oxigênio, já tem que dar oxigênio para esse paciente porque ele tá com a saturação 90, né? No infarto, saturação menor ou igual a 92, a gente já dá oxigênio, já faz 2 acessos venosos no paciente, né? Esses 2 acessos venosos
A gente já colheu, né, o CPK e a troponina. A gente pergunta se ele quer que chame algum familiar, né? A gente explica o que é o infarto, se ele perguntar. Se ele perguntar é porque consta lá. Então, a gente pergunta, o senhor tá entendendo o que o senhor tem? O senhor entende o que é um infarto, né? Então, eu vou precisar de internar, que o senhor fique em repouso. Eu vou precisar fazer a monitorização do meu paciente. Eu vou precisar dar oxigênio pro meu paciente, né? Com máscara. Solicitar a via periférica, né? Se você esqueceu de algum exame que você não pediu ali atrás, você pede aqui agora, quando você for falar da via. E as enzimas cardíacas fala que você vai solicitar de maneira seriada. E para lembrar, o tratamento do infarto tem um mnemônico, provavelmente vocês já ouviram falar, que é o Monabec, certo? M de morfina, O de oxigênio, N de nitratos, no caso isosorbida, né? A gente pode fazer até 5 miligramas, no máximo em 3 doses. E aí, se o nitrato não diminuir a dor do paciente, a gente pode entrar com morfina. Então, voltando, né? Monabec, morfina, oxigênio se a saturação menor de 92, nitratos, pode ser isosorbida ou nitroglicerina, o AS, né, 300mg, o B de beta-bloqueador, o E de estatina, como a atorvastatina, o C de clopidogrel, 300mg, se o paciente tiver mais de 75 anos, são 75mg, o H de heparina, né, enoxaparina, e o I de ECA. Então, aqui, o Monabec é para você lembrar do tratamento, né, não esquecer nada em relação ao tratamento do infarto. Mas todas essas condutas, essas medicações, a gente não vai colocar no paciente logo de uma vez, né? Por exemplo, o beta-bloqueador, né, o atenolol, a atorvastatina, elas podem ser depois, né, dentro das 24 horas, depois da estabilização do paciente. Aí sim a gente pode fazer o IECA, a atorvastatina e o beta-bloqueador. Mas lá, a conduta inicial, na emergência, vai ser o oxigênio, os nitratos, o AS, o clopidogrel e a heparina, tá? O IECA a gente pode dar também. Então, a gente tem que estar bem fixado na nossa mente esse passo a passo do infarto, beleza? Então, aqui no infarto com supra também, né, se o paciente não tiver contraindicações, a gente faz a fibrinólise, tá, com alteplase. Quais seriam as contraindicações? Menos de 4 horas e meia, que o paciente começou a sentir, né, os sintomas do infarto, um AVC, em menos de 3 meses, um hemorrágico, um TCE em menos de 3 meses, cirurgias prévias, né, de grande porte ou sangramentos ativos. Então, se o paciente tiver alguma dessas contraindicações absolutas, a gente não pode fazer alteplase no paciente. Então, a gente fala que vai trombolizar, né, quando não tem essas contraindicações, e que vai solicitar uma equipe, né, de transferência do paciente para fazer o cateterismo do paciente, né? E pergunta se ele tem alguma dúvida, faz a monitorização do paciente, né? Depois repete, depois que você terminar, depois que você fazer tudo isso, esse tratamento, você vai ver se o paciente está ou não melhorando, se ele está ou não respondendo ao seu tratamento, né? E como que você vai avaliar isso, né? Através dos critérios de reperfusão do paciente, que devem ser pesquisados depois de 1 hora que você fez a alteplase, de 1 hora que você fez a trombólise. Então, você vai pedir outro eletrocardiograma e vai ver se o supra do ST regrediu em mais de 50%, comparando com o primeiro eletrocardiograma, né, que você fez o diagnóstico, antes de dar o fibrinolítico. E também você pode ver se houve melhora da dor, né, com isosorbida, se for necessário, se você deu a morfina também, né. Então, vai ser a melhora da dor, regressão maior de 50% do supra do ST, né? E ver como que tá as enzimas dele, né? A troponina, ver se houve o pico da troponina e ver também se ele tá tendo algum tipo de arritmia. E a Karina perguntou aqui, trombolizando mesmo assim faz o cateterismo? Então, você vai indicar o cateterismo. Se for demorar muito, se não tiver disponível no momento o cateterismo, né, aí você faz a trombólise. Se você já tiver rapidão para fazer o cateterismo, aí não tem necessidade de fazer a trombólise, você já vai direto pro cateterismo, né? Então, se
tiver a necessidade, a gente realiza a trombólise. Quando a gente não tem a disponibilidade rápida do cateterismo. E depois a gente faz a trombólise e depois, né, quando tiver disponível, a gente faz o cateterismo depois da trombólise. Então, seria assim, mais ou menos, a conduta que a gente tem que ter aqui, tá? E como que a gente vai saber se aqui a Ari falou, mesmo feito trombólise, tem que fazer o cateterismo em 24 horas. Isso mesmo. Se a gente não tiver rápido o cateterismo, a gente faz a trombólise. Se a gente tiver rápido o cateterismo, a gente já faz o cateterismo, né? Se a gente não tiver disponível rápido o cateterismo, a gente faz a trombólise até conseguir o cateterismo. Então, enfim. E como que a gente vai saber se teve falha na trombólise, né? A gente fez a alteplase lá no paciente e como que a gente vai saber se está realmente funcionando aquele trombolítico ou não? O paciente vai apresentar angina refratária, o paciente pode se apresentar com instabilidade hemodinâmica, com a recorrência do infarto, e aí a gente envia rapidamente, busca rapidamente, encaminha, né, rapidamente, na verdade, para fazer a angioplastia primária, tá? Que é o cateterismo. Então tem que ser mais rápido ainda. Então, gente, vamos agora ver o checklist dessa estação, né? Outra coisa que eu queria dizer aqui também, que eu tava esquecendo, é que se a gente vê um eletrocardiograma e tiver infarto do ventrículo direito, a gente não pode, tá contraindicado a gente fazer os nitratos, tá? A gente não pode fazer nitrato. Então, isso é um detalhezinho. Um infarto do ventrículo direito, os nitratos são contraindicados. Aí a gente tem que hidratar vigorosamente o paciente, né? Com soro fisiológico e solicitando o eletrocardiograma. Então, vamos agora para o checklist dessa estação. Os itens avaliados aqui, né? Lembrando que a gente tem que fazer tudo isso daqui em 10 minutos, né? E vamos ver agora os itens avaliados de 2012, esse checklist aqui. Na anamnese, cumprimenta o paciente e apresenta-se como médico. A gente fez isso lá no acolhimento, né? A gente já pontuaria. Investiga a localização, tempo de início, intensidade e radiação da dor. Precisava de todos aqui. Aqui seria o Alícia. Se a gente tiver o Alícia na mente, a gente já pontua todos os itens que são relacionados à anamnese da dor, né? Porque a gente não vai esquecer de nenhuma pergunta em relação à dor. Então, 1.2 a gente pontuaria. 1.3, investiga sintomas que acompanham a dor, náuseas, sudorese, cabeça vazia, pelo menos 2. A gente perguntou lá no item 2 do esqueletinho, né? Se o paciente teve náuseas, vômitos, sudorese, falta de ar. Eu tava quase esquecendo, mas depois eu lembrei, né? Então, faz parte do item 2 lá da anamnese. 1.4, investiga a evolução da dor, com que melhora, com que piora, faz parte do Alícia. 1.5, investiga a profissão, estado civil, ritmo de trabalho, estresse, né? Então, isso daqui pode tudo ser um desencadeante do infarto, né? Se ele estava praticando atividade física, se ele estava passando por algum estresse, por alguma briga, por alguma coisa, né? Se ele está num ritmo de trabalho muito intenso. Então, tudo isso conta como um ponto aqui nesse checklist. Investiga o estilo de vida, se ele fuma, se ele bebe, se ele pratica exercícios físicos, dieta, pelo menos 3, nós perguntamos. Investiga a avaliação médica com resultados de exames, pelo menos glicemia, colesterol, triglicerídeos. Investiga antecedentes pessoais, problemas de saúde, episódios anteriores semelhantes da dor. Isso daqui os episódios anteriores a gente tem que perguntar lá em cima, logo depois que a gente termina o Alícia, né? Investiga antecedentes familiares de doença coronariana ou cardiovascular. Também faz parte do nosso esqueletinho na anamnese, a gente perguntou. Agora, o 2, interpretação das alterações do eletrocardiograma apresentado. Aqui eu não consegui mostrar para vocês o eletro, mas as alterações que tinham era elevação de ST em V1, AV6, 1 e AVL. Contava 3 pontos se você falasse todos esses aqui. Elevação de ST mais acentuada em V2 a V4, contava 0,25 se você dissesse que estava mais acentuada de V2 a V4. Onda Q em V1 e V2 e altura
A altura de onda R reduzida em V3 e V4. Então, esses outros contava 0,25. E a elevação, você falar que tinha elevação de ST de V1, AV6, 1 e AVL, que seria um infarto de parede anterior, né? Contava 0,3 pontos. Contava 3 pontos, desculpa. Depois, a próxima parte do checklist era a formulação do diagnóstico. Aí, aqui, formule o diagnóstico de infarto do miocárdio de parede anterior extenso, 3 pontos. Comunique o diagnóstico ao paciente de modo claro, buscando tranquilizá-lo. Isso a gente fez também, né? Perguntou se ele sabia o que era, se ele já conhecia o infarto, se ele já tinha tido antes. Princípio de tratamento. 4.1 informa o uso de aspirina e ativador de plasminogênio ou outros fibrinolíticos como medida primordial. Então, aqui, ó, a gente tinha que sim ou sim falar que a gente ia dar o alteplase para o paciente, tá? Ia dar um trombolítico, um fibrinolítico. Em todo infarto com supra, a gente tem que fazer a trombólise, né? Indica a necessidade de avaliação por cardiologia intervencionista ou cateterismo. Então, aqui, ó, tá no checklist respondendo a pergunta que fizeram aqui, né? Os dois, tá contando aqui. A gente indicar a necessidade de avaliação, eu esqueci de falar de avaliação do cardiologista, mas a gente falar do cateterismo e falar do fibrinolítico, né? Indicar o fibrinolítico e o cateterismo. E 4.3 indica outras medidas terapêuticas, pelo menos 4. Sedação com sulfato de morfina, 2 a 4 mg endovenosa, perfusão venosa, oxigenoterapia sob catéter, nitritos por via sublingual, que seria o isosorbida, né? Lembrar que só pode, no máximo, 3 doses sublingual, 5 mg. O beta-bloqueador em função da pressão arterial do paciente, captopril, monitorização, oximetria de pulso. Então, aqui, gente, se a gente lembrar daquele mnemônico do Monabec, a gente ia lembrar, né, de toda essa conduta aqui. E solicitar exames complementares de urgência, que seria o CK, ICKMB, a troponina 1 e o ecocardiograma, que eu esqueci de falar. Tem que solicitar o ecocardiograma e o raio-x de tórax, também tem que solicitar. Tá aqui no checklist. E atitude, demonstra empatia durante o atendimento, escuta atenta, linguagem acessível ao paciente. Então, aqui seria o checklist dessa estação aqui, tá? A Danide disse verbalizar eletrocardiograma de 12 derivações. Isso, perfeito. E agora, gente, eu trouxe aqui o outro checklist, a outra estação, que foi do ano de 2017, que também caiu infarto, né? Mas nessa estação aqui de 2017, caiu infarto em medicina da família e comunidade, e não caiu dessa maneira aqui, igual a gente fez, pra gente fazer o exame físico, a anamnese, fazer a conduta necessária, né? Foi super diferente o modo que foi cobrado o infarto aqui em 2017. Eu vou ler aqui pra vocês como que era o cenário de atuação aqui desse ano. Você é um médico de uma unidade básica de saúde e está realizando uma ação assistencial em atenção domiciliar a um paciente de 73 anos de idade, viúvo, sem filhos, aposentado, sob seus cuidados há 1 ano, que teve alta hospitalar há 1 dia após infarto agudo do miocárdio. Você atendeu esse paciente na UBS há 10 dias com queixa de epigastralgia e o medicou com omeprazol. Então, você que foi o médico que atendeu esse paciente, você há 10 dias atrás falou que ele só estava com uma epigastralgia, não investigou certo a dor do paciente, não fez a anamnese certa da dor, né? Não fez a anamnese completa e o exame físico completo do paciente, falou que ele tava com uma epigastralgia aqui e mandou ele embora com um infarto, né? Então, ele infartou e ele percebeu que você teve uma conduta errada, né? Então, agora, depois de 10 dias, né, que isso aconteceu, ele teve alta, há 1 dia, tá em casa e você tá indo visitar ele em casa. Depois que já aconteceu o infarto, depois que você já fez o diagnóstico
é equivocado, né? Depois que você não pesquisou direito a dor do paciente, não realizou o exame físico e anamnese direito no paciente. Então, a tarefa era, nos próximos 10 minutos, realizar ação assistencial em atenção domiciliar. Você pode observar que aqui nessa tarefa não está pedindo anamnese, não está pedindo exame físico, está falando só para você realizar a ação assistencial em atenção domiciliar. E ali logo abaixo está escrito: não será necessário realizar exame físico. Caso necessite de alguma informação sobre a internação, solicite ao paciente. Está escrito isso daqui, é porque tem algum impresso com alguma informação sobre a internação do paciente, certo? Então, aqui, gente, a gente teria que começar, né, fazer o acolhimento normal, pensando que a gente tá lá na casa do paciente, tá? A gente não tá na UBS aqui, a gente foi fazer uma visita domiciliar no paciente e a gente já conhece esse paciente, né? E a gente tem que pensar que ele sabe que a gente deu o diagnóstico errado pra ele, né? Que ele tá ressentido, que ele tá chateado com a gente. Então, aqui contava muito essa comunicação que a gente tem que ter, né? O acolhimento, fazer o paciente voltar a ter confiança em você como médico, né? Então, aqui, no início, é a mesma coisa, né? A gente tem que chegar, fazer o acolhimento, falar: oi, tudo bem com o senhor? Como é que você tá, né? Explicar o motivo que você tá indo lá visitar o paciente, né? Explicar o motivo dessa visita domiciliar, né, que explicar o acompanhamento e tal, e escutar o paciente, escutar o que o ator tem para te dizer. Não interromper o paciente, né? Primeiro ouvir tudo que ele tem para te dizer, para depois você ir conversar, né? E aqui na primeira parte, já falando do checklist, nessa primeira parte tá escrito: reconstrói relacionamento de confiança com o paciente do seguinte modo: cumprimenta o paciente, explica o motivo da visita domiciliar, escuta atentamente sem interromper sua fala, demonstrando interesse por sua história, sintoniza-se com os sentimentos vividos pelo paciente no momento, ou seja, ter empatia pelo paciente, né? Entender o que ele está sentindo, entender o que ele quer te dizer, tanto verbalmente quanto não verbalmente. Então, você tem que entender como um todo o paciente, e aqui no caso a estação, né? E reconhece o ressentimento do paciente com o médico. Então, aqui a gente tinha que ver, a gente tinha que observar aqui nessa estação, né, que a gente cometeu um erro médico, né, a gente deu uma conduta equivocada e que o paciente estava chateado, né, com a gente. Estava receoso, né, estava com ressentimento. Então, aqui, adequado se você praticar as 5 atitudes, e inadequado se praticar 1 a 2 citadas, né? E parcialmente 3 a 4 dessas que eu citei. Aí depois, o próximo passo do checklist era desenvolver uma comunicação não verbal. E o que é isso? É você pegar uma cadeira, se sentar do lado do paciente, né? Ter uma relação menos formal com o paciente, se aproximar, conversar, olhar nos olhos dele, né? Não ficar olhando para cima, para baixo, para o lado, ficar assim, não. Olhar nos olhos do paciente e fazer essa comunicação não verbal e não formal com o paciente, né? Ali no item 3, o paciente, o ator ia te perguntar: eu não tinha pensado que era um problema no meu coração, mas o senhor não podia ter pensado nisso? Então, aqui, a gente tinha que reconhecer o ressentimento, reconhecer a dor do paciente, né? E falar: sim, realmente, eu deveria ter investigado o senhor melhor, eu deveria ter feito melhor sua anamnese, eu errei em não fazer de maneira correta, né, a investigação da sua dor, a investigação do seu caso, né? Então, aqui você tinha que assumir o seu erro médico para você pontuar, certo? Então, ele ia perguntar isso e você ia ter que reconhecer que deveria ter realizado uma investigação melhor. Ali no 4, o ator ia perguntar: o que será da minha vida com esse coração fraco? Eu tive um infarto. Então, aqui, a partir dessa pergunta do paciente, você ia ter que explicar para ele, né, que ele conseguiu sobreviver, que a vida continua, mas ele vai ter que ter alguns cuidados, né, vai ter que ter uma mudança no estilo de vida, vai ter que emagrecer se ele for sedentário, obeso, vai ter que diminuir a circunferência abdominal, né. Se for um paciente masculino, tem que ser menor a 102, feminino menor a 88, né, se eu não me engano, para diminuir o risco cardiovascular, diminuir
o colesterol ruim, né, aumentar o colesterol bom, e explicando tudo isso, né, diminuir os fatores de risco, ter hábitos mais saudáveis, uma alimentação mais saudável, praticar exercícios físicos, tudo isso você tem que ir explicando aqui para o paciente, né, que ele tem que mudar o estilo de vida dele para prevenir novos eventos, né, ter uma vida mais saudável, só que ele tá bem agora, né. Então, aqui no item 4 continua. Pondera o modo de vida do paciente no passado, presente e futuro, levando em consideração a necessariamente os seus desejos e interesses na vida, e constrói o paciente um plano de cuidado individual e de autocuidado, valorizando a sua participação ativa. Aí, no item 5, você teria que ter ditas orientações do seu paciente, né? Orienta o paciente a respeito da nutrição, né? Como que tem que ser, igual eu acabei de falar, na verdade, né? Sobre a alimentação dele, né? Ingesta diária de sal, gorduras saturadas, trans, colesterol, estimular a ingesta de verduras, vegetais e peixes, pactua com o paciente a meta a ser avaliada em toda consulta do IMC entre 18,5 e 24,9 e a circunferência abdominal menor a 102, certo? Então, aqui seria o plano de cuidado, né? A mudança do estilo de vida que o paciente deveria ter para diminuir o risco cardiovascular dele, para prevenir novos eventos, né? E ter uma melhor qualidade de vida, beleza? Então, aqui seria a orientação do plano de cuidado. O item 6 desse checklist era para orientar o paciente acerca da atividade sexual. Então, aqui provavelmente ele perguntou, né, sobre a atividade sexual, sobre a vida sexual, se ele podia já iniciar. Então, aqui a gente deve dizer que a atividade sexual depois de um infarto deve ser reiniciada em 2 a 4 semanas após a alta. Então, aqui fazia um dia, né, que ele tinha tido alta hospitalar. Então, a gente tem que falar que ele tem que esperar aí de 2 a 4 semanas para ele reiniciar. Aqui o ator também perguntou do citrato de sildenafila, né? E ele tá contraindicado nesses casos. A gente tem que falar que ele não pode utilizar, não, tá? E o número 8, orienta o paciente a respeito da manutenção de prescrição medicamentosa pós-alta, orienta o paciente da necessidade de acompanhamento na UBS de plano de integrado de cuidado pela equipe de saúde da família e, por último, orienta o paciente acerca da importância do retorno às consultas com especialista na unidade hospitalar de referência, beleza? E aqui sobre o impresso, né, que eu disse lá no início que falou no caso, né, caso necessite de alguma informação sobre a internação, solicite ao paciente. E a informação era a súmula de alta, né? Aqui no decorrer da nossa estação, da nossa conversa com o paciente, a gente ia pedir, né, alguma informação da internação, o que foi feito com ele. Aí a súmula de alta desse paciente era o impresso 1, dizia: paciente de 73 anos de idade, atendido em serviço de emergência desta instituição há 9 dias, hemodinamicamente estável, com estabelecimento do diagnóstico de infarto agudo do miocárdio de parede inferior, com boa evolução clínica após angioplastia com colocação de stent, recebe alta hoje para segmento na unidade básica de saúde de referência, com consulta agendada de retorno em nosso hospital em 15 dias. Prescrição de alta, beta-bloqueador e antiagregante plaquetário. Então, aqui já tinha as medicações, né, que foram dadas para esse paciente. Então, aqui você só deveria dizer para ele continuar utilizando essas medicações, né, para ele tomar certos medicamentos, para ele fazer o retorno em 15 dias. Então, aqui já te daria também informações que constavam no checklist. Então, se a gente não esquecesse de pedir essa súmula de alta, ia ter informações valiosas aqui, que poderia também nos guiar na conduta do nosso caso, né? Então, se disser lá no caso clínico que o paciente trouxe exames, que tem informações sobre alguma coisa, a gente tem que pedir. Pode ser lá antes da anamnese, né? Não esquecendo da gente continuar nossa anamnese, se for um exame, por exemplo, hemograma, ultrassom, que o paciente veio com isso. Ou aqui no caso, súmula de alta na consulta domiciliar, né? Na atenção domiciliar, a gente também não podia esquecer de pedir essas informações da alta, porque a gente ia ver que aqui já tem as medicações que foram prescritas, né? Já tinha a orientação de retorno, então a gente só teria que reorientar o paciente a realizar, a fazer isso, certo? Então, gente, a gente viu duas maneiras
super diferentes de abordar o mesmo tema, né? Que é o infarto. A gente viu ele em clínica médica, né, com a conduta, anamnese, exame físico, enfim, e em preventiva, que era numa ação, numa visita domiciliar, na qual você tinha que conduzir aquele caso, né, reconhecer que você cometeu um erro médico, né, não investigou adequadamente o paciente, e enfim, é o mesmo tema, só que um é um pós-infarto e o outro é o paciente infartando mesmo. Então, terminamos aqui essa estação. 40 minutos, acho que às vezes eu falo um pouco mais do que devia, mas enfim, foram 2 estações, né? Coloca aí 20 minutinhos de cada pra gente fazer, conduzir o caso e depois ler o checklist, né? Então é isso, obrigada por me acompanharem aqui. Depois eu vou postar com os impressos, né? Com as imagens, com o eletrocardiograma e tudo, né, para ficar melhor para acompanhar e para ler. Qual ano que é esse caso? Olha, o do infarto, né, que o paciente estava infartando mesmo, é do ano de 2012, tá? É a estação de clínica médica. E esse de medicina da família, né, e comunidade de saúde coletiva é de 2017. A estação número 10. Tá? Então, 2012 e 2017. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Dr. Fabrício, Adriele. Muito obrigada. Poderia, por favor, repetir o significado de Alícia? O Alícia é para você investigar a dor. Sempre que chegar um paciente falando, eu tô com dor aqui na boca do estômago, eu tô com dor aqui do lado direito do estômago, eu tô com dor no peito. Então, você pode fazer o Alícia, né? Que é o A do Alícia é aparição. Você vai perguntar, quando que começou essa dor? Quando que apareceu essa dor, né? Foi há 10 horas? Foi há uma semana? Foi há 1 hora? O A do Alícia. O L do Alícia é a localização. Você vai perguntar, onde que dói essa dor? Ele vai falar, dói aqui no peito, dói aqui no abdômen. O I é irradiação, do Alícia. Irradiação, você vai perguntar, essa dor vai para mais algum lugar ou ela só se localiza aí? Essa dor, ele vai falar, essa dor começa aqui no peito, nesse caso do infarto. E aí você vai perguntar, ela se irradia, ela vai para mais algum lugar? Ela vai para o braço e para a mandíbula. Então, seria irradiação. O C é o caráter da dor. Como que essa dor é? Ela é pulsátil? Ela é opressiva? Ela é lancinante? O outro I, do Alícia, é intensidade. Você vai perguntar, numa escala de 1 a 10, sendo 1 uma dor mais fraca e 10 uma dor mais forte, que nota o senhor daria? E o A do Alícia, né, o último A, é atenua ou agrava. Essa dor melhora com alguma posição? Essa dor, o senhor tomou algum medicamento que melhorou essa dor, né? Você já teve essa dor antes? Também é importante perguntar aqui se já teve um episódio semelhante anterior. Então, esse é o Alícia, tá? Fazendo ele, vocês vão ter a anamnese completa da dor, sem esquecer de nada. E você pode utilizar, sempre que o paciente relatar que está tendo uma dor, você pode utilizar. E aí, na sua mente, você já vai fazendo o diagnóstico diferencial das dores. Belezinha? Então, é isso, gente. Obrigada. Fiquem com Deus.